dar início agora os vídeos educativos e a gente vai falar um pouquinho sobre o ato de sentar. Sentar por muito tempo não faz bem, isso a gente já sabe de longas datas. Mas sentar por muito tempo, muitas vezes está associado às nossas atividades laborais. E a gente entende, poxa, eu sento muito tempo quando eu estou trabalhando, as pessoas que trabalham nessa posição. Mas a gente não só senta nas atividades de trabalho, né? A gente senta quando a gente vai assistir uma televisão, em muitas atividades de lazer são sentados. A gente senta muitas vezes no banheiro, a gente senta para comer, a gente senta para estar em comunhão com as pessoas. Então a gente senta muito, a gente senta por inúmeros motivos, né? Nesse nosso tempo pandêmico, a gente foi obrigada muitas vezes a trabalhar em home office ou estar em casa, em atividade de lazer, sentado, muitas vezes sentado. E é preciso avaliar isso, porque o fato de estar sentado por longos períodos, já existem pesquisas que nos mostram, com dados de 94 países, que sentar por muito tempo está relacionado também à taxa de mortalidade. Né? Para termos uma ideia, 8 horas sentado, que seria uma jornada de trabalho comum, 8 horas sentado pode aumentar em 13% o risco de morte. E se isso for aumentado para 9 horas, vai para 18%. Isso é absurdo, é alarmante, é algo para a gente poder parar para pensar. Né? Está também associado a doenças osteomusculares. Né? Então, assim, o que são doenças osteomusculares? Doenças relacionadas ao osso, ao músculo, à face, aos tecidos moles, né? Dores no pescoço, dores nos ombros, dores na coluna. Então, vamos parar para pensar agora nesse ato, em como sentar melhor, como sentar de forma que nos agrida e que nos respeita mais, nos agrida menos e nos respeite mais, e também dinamizar, diminuir esse tempo sentado e se movimentar mais. O gostoso mesmo é sentar assim. É assim que a gente se sente confortável. E cansa a gente sentar na posição que muitas vezes a gente até sabe que já é certa. Mas existe um osso para a gente sentar nele. E para começar a diminuir todos esses malefícios que a postura sentada nos traz, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existe um osso que foi feito para sentar nele. E não é esse que a gente está sentado. Então a gente vai identificar esse osso, porque é o primeiro passo para a gente mudar tudo isso. Então, o osso que foi feito para sentar nele se chama isquios. Eu tenho 2. Então, onde é que ele fica diante dessa estrutura toda? Ele fica na pelve, né, na base da pelve. Então, aqui estamos de costas e aqui embaixo eu tenho uma estrutura num formato quase de um cotovelo arredondado para que a gente possa ter ele como base de toda essa estrutura acima. Como é que eu localizo ele em mim? Ele está na base do bumbum. Então, em mim, eu acho ele por aqui por baixo e é exatamente ele que eu exponho para eu poder sentar. Então, na prática, a gente percebe que quando ele é a base, toda a estrutura se organiza acima dele. Então, quando eu coloco ele aqui de costas, eu percebo que eu tenho 2 estruturas meio arredondadas na base e eu vou por baixo, pela lateral, para chegar até ele. E embaixo eu vou encontrar uma estrutura mais pontudinha. Em mim, como seria isso? Eu vou colocar a mão por baixo, pela lateral, e eu vou encontrar lá dentro uma estrutura pontuda que eu vou sentar em cima dela. E eu tenho um de um lado, outro do outro. Nesse momento eu percebo se eu estou no meio, em cima dele, ou eu estou daquele jeito gostoso que a gente gosta de sentar e que na verdade eu escorrego ele para frente e estou sentada aqui onde eu estou quebrando uma parte, né? Estou forçando uma parte da minha coluna. Ou eu estou indo para o outro extremo que eu não apoio nele e caio no osso da frente. Então, quando eu trago para o eixo, que é ele, aí eu estou no meio, que é a base. Então, achei o ossinho, identifico ele e a gente vai fazer uma prática para que a gente sempre perceba se a gente está nele, sentando nele como base. Então a gente faz o extremo para frente, então eu estou sentado no ossinho da frente, faz o extremo para trás, eu estou sentado no meu cóccix e paro no meio.
e toda a estrutura para no meio. Então eu vou fazer sempre um pouquinho disso antes de sentar ou em alguns momentos no dia. Então vou bem para frente, sei que eu estou sentado no ossinho da frente, vou bem para trás e tento achar o meio do caminho. No meio do caminho, eu não vou conseguir ficar sentada por muito tempo aqui, porque não tem um recosto, mas eu vou bem para trás da cadeira, vejo se eu estou em cima dele e nem na frente e nem atrás, e eu consigo ficar mais tempo nessa posição porque eu tenho um recosto.